Eita, que no vídeo de hoje, gente, eu tô com 3 produtos aqui, um smartphone e 2 capinhas, que se a gente juntar os 3, o caba compra uma moto 0 km. Uma CG. Se não comprar uma CG, mas compra uma Pop 100. Pois é, pessoal, estou com ele em mãos. Acabou de chegar, rapaz. O Samsung Galaxy S22 Ultra. Ou será que podemos chamá-lo de Samsung Galaxy Note 22 Ultra? Pois bem, é basicamente isso. Mas vamos lá, gente. E a Samsung me emprestou, tá, gente? Esse celular foi emprestado pela Samsung. Vou ter que devolver daqui uns 3 dias. E eles aproveitaram, ó, e me emprestaram as capinhas também, rapaz. Porque essas capinhas aqui pode ser bonita e caceteira. Agora, cara virada na mulher, tá, rapaz? Mas vamos lá, roda a vinheta e vamos conhecer esses produtos mais de perto. Você que ficou mais perdido do que segue em tiroteio quando eu falei que poderia ser chamado de um Galaxy Note, você não assistiu o meu vídeo anterior comentando sobre esse lançamento, né? A Samsung lançou sim, esquece a linha Note, não existe mais a linha Note, mas eles lançaram o S22 Ultra, esse aparelho aqui, pra galera que gosta da S Pen, que gosta da canetinha, rapaz. Então, tá ele aqui. Vamos abrir essa caixa, que inclusive ó, já foi até aberta, tá, gente? É como eu digo pra vocês, gente. É emprestado, a Samsung manda, passa uma semana, já manda pra outra, aí pega do outro, manda pro outro. É assim, é rotatividade, macho. Independente disso, né, de ser meu ou não ser, nós vamos sim testar. Nós vamos tirar ele daqui, olha só. Venha cá, rapaz, venha, seu filho de uma égua. Como vocês podem ver, não tem mais os plásticozinhos protegendo. Por quê? Porque alguém já testou ele antes de mim, né, gente? Vou tacar-lhe o dedo aqui sem dó nem piedade pra ele ligando. Igualmente, vocês estão tacando o dedo agora mesmo. Tô vendo daqui, ó, vocês tacando o dedo no botão de gostei e no de se inscrever, caso não seja inscrito no canal ainda, e ativando o sininho para receber notificações. Agora sim, ó, tá ligando aqui. Vamos ver o que é que vem mais aqui dentro dessa caixa. O que é que temos aqui? Basicamente, né? Basicamente o de sempre. A chavinha ejetora, que nós vamos testar já. Saia, meu filho, pelo amor de Deus, homem. Saiu. E aqui dentro, gente, vem o cabinho, quer ver, ó? Vem o cabo USB-C nas duas pontas e o guia rápido, um manualzinho que não tá nem em português, porque essa versão que eles mandam pra gente, às vezes eles mandam já a versão nacional, que é vendida no Brasil. Mas, por exemplo, esse aqui não é a versão vendida no Brasil, tá? É tanto que você vê, ó, que ele tem aqui essa partezinha aqui, que é da antena 5G. A versão brasileira também é 5G, mas ela não vem com essa marcação aqui, ó. Tá vendo essa marcação lateral? E por falar em vender, ele já está sendo vendido no Brasil, tá? E se você tem cacau aí até umas horas, dinheiro virado na molesta e tá pensando em comprar, eu vou deixar aqui o link na descrição para uma loja confiável e com preço arretado, tá bom? Dito isto, olha só, já tá aqui, já tá acesão, menino, é uma tela não, é um monstro de tela, olha isso, velho, tu é doido, arretado demais. Eu particularmente gostei demais do design desse celular, esse design não, mais chapado aqui, aqui embaixo. A canetinha não deixa ele ficar em pé, né? Mas se você bota desse lado aqui, ele fica em pé, que é uma beleza, rapaz. Eu achei legal, cara. Gostei desse design da Samsung, das câmeras aqui, ó. E lembrando que ele tem várias outras cores. E nós vamos testar essas câmeras aqui. Vou trazer também teste de gravação de vídeo, de fotos, do zoom de 100 vezes que ele tem, que deu uma melhorada em relação ao modelo anterior. Eu vou tirar aqui o slot do chip, só para vocês se ligarem aqui numa coisa, ó. Presta atenção. Tá vendo que esse slot aqui, ele não pega 2 chips. Ele pega um chip e do outro lado não pega nada. A versão que vem pro Brasil, ela é dual chip. Então você pode usar 2 nanos sim aqui, um de um lado, outro do outro. Mas não pega cartão de memória, tá? Nenhum pega cartão de memória. E ele tem a borrachinha também, ele é totalmente à prova d'água. Ele tem IP68. IP68 é aquela que você pode confiar, pular numa piscina e tudo mais, sem dar problema, né? Se der para evitar, eu sempre falo para vocês, se der para evitar de molhar, evita. Mas se molhar, não é para dar defeito. Outra coisa que eu já ia me esquecendo de falar para vocês, que ele não vem com carregador, mas a Samsung disponibiliza, caso você queira, você pode solicitar o carregador dele. Eu vou deixar o link na descrição para o site oficial da Samsung, aonde você pode fazer a solicitação do seu carregador. E claro, você vai fazer isso. Eu faria, se fosse o meu. Você também vai. Mas eu tô doidinho mesmo, gente. É pra testar essa canetinha, rapaz. Isso aqui é um diferencial arretado demais que a Samsung faz nos seus aparelhos, que fazia na linha Note e agora faz
na linha topada S, né? A linha S Ultra, S22 Ultra. Vamos ver agora a questão das capinhas aqui. Vamos ver se essas capinhas valem mesmo. 300 e cacetada. Tu é doido. Ah, é dinheiro demais, uma capinha. 300 e tantos reais. Mas olha só, encaixa bem, né? Lógico, a original foi feita para ele, então não tem por que não encaixar, né? E o legal é que ela tem aqui essa paradinha que você pode usar. E ele vem também com esse pichototinho aqui, caso você queira deixar ele mais deitado, né? Você pode optar por deixar ele mais deitado ou menos deitado. Deixa eu ver se vem mais alguma coisa aqui, porque por esse preço tem que vir muita coisa aqui dentro. Que diabo é isso aqui, ó? Vamos ver. Ah, rapaz, então quer dizer, venha meu filho, pelo amor de Deus, que você pode mudar essas paletazinhas aqui, esse negócio, que eu acho que o nome não é esse, tá? Ó, e você troca facilmente, cara. Gostei disso aqui, ó. Rapaz, legal. Personalizável. Agora vamos conhecer o outro modelo, né? Que geralmente eu não mostro, né, capinha? Mas já que a Samsung mandou, vamos fazer um vídeo completão mesmo aqui, pra gente conhecer também as possibilidades que a gente tem, né, de capinhas originais. Lembrando que tem outros modelos, a Samsung só mandou esses dois aqui, mas tem alguns outros modelos também. Eu achei bem bonito essa cor aqui, esse detalhe também aqui, ó, onde você enfia os dedões aqui para dar aquela segurança. Eu achei bem interessante. Eu vi lá no dia do evento, mas eu nem tive muito tempo de testar mesmo. Eu achei bem legal, ó, é estiloso pra caramba. Fica um negócio meio, né, volumoso aqui, aquela coisa, né? Mas você tacou o dedão aqui, ó, dá uma segurança muito boa para você estar tirando suas selfies aí e tudo. Achei legal, achei interessante a proposta. Só não gostei do preço. 300, essa daqui, se eu não me engano, é 359. Claro, isso considerando comprar no site oficial da Samsung. Eu vou procurar alguma outra loja ou até o próprio site da Samsung mesmo, se tiver com preço bom, e vou deixar o link na descrição para vocês também. Agora deixa eu fazer as configurações iniciais. Vou colocar aqui meu e-mail, o Wi-Fi, tudo direitinho. Vou baixar, como sempre eu gosto de fazer, e já eu volto para contar para vocês as minhas primeiras impressões com o Samsung Galaxy Note 22 Ultra, ou S22 Ultra. E como vocês podem comprovar aí nessas imagens, o aparelho é muito bem construído, gente. O corpo todo de alumínio, com a sua traseira em vidro, um vidro fosco, que dá uma sensação de aparelho realmente premium, que de fato é o que ele é, com essa parte superior e inferior chapada, né? O que faz com que ele lembre bastante mesmo a linha Note da Samsung. Agora, outra coisa que nos deixa de boca aberta é quando a gente olha para a tela desse aparelho. Pessoal, é sensacional. Realmente uma tela para ninguém botar defeito. Não só pela tecnologia AMOLED, mas sim por tudo que ela oferece. Tendo resolução 2K, com taxa de atualização que vai de 1 a 120 Hz, o que ajuda bastante na economia de bateria, porque quando ele percebe que o que está sendo mostrado na tela não é algo que precisa de muita taxa de atualização, ele vai freando, podendo chegar a 1 Hz, a praticamente a tela ficar parada, estática. E quando é algo que exige mais velocidade, ele vai aumentando gradativamente essa velocidade. Então, é uma tecnologia chamada LTPO 2.0, fazendo com que a gente tenha uma tela incrível e ao mesmo tempo econômica. Outra coisa que me surpreendeu bastante foi o nível de brilho, que é extremamente alto, fazendo com que a gente consiga mexer tranquilamente, mesmo debaixo de luz forte, né? No pingo do meio-dia, no sertão do Pernambuco, o cara vai conseguir enxergar perfeitamente o que está sendo mostrado na tela. Oxê, Gesiel, e parou por aí, foi? Não tem mais tecnologia não essa tela? Tem um monte de coisa, gente. Ela tem a certificação DCI-P3, de fidelidade de cores, tem também suporte ao HDR10 Plus, fora várias outras características, que eu tenho o link na descrição, lá para o site TechGT, né, o site oficial aqui do canal, e lá tem muito mais informações para vocês sobre esse aparelho aqui. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos dar continuidade ao vídeo, porque tem coisa, rapaz, tem coisa para eu mostrar para vocês aqui. Mas agora chegou a hora de a gente conhecer ela, a caneta, olha só, a S Pen, que sim, fica guardadinha aqui, bonitinha, não precisa se preocupar em posição, você pode colocar tanto de um lado
quanto do outro. Ela não vai enganchar como acontecia em um dos modelos Note da Samsung, né? Se você botasse do lado contrário, ela emperrava e não saía mais. Acabou isso aí. Pode botar tranquilamente de qualquer um dos lados. E aí é o seguinte, gente, tirou a S Pen, já aparece igualzinho a linha Note mesmo. Já aparece aqui todas as funções, ó. Tá vendo o cursorzinho lá também, ó? Ele reconhecendo por onde você tá passando sem encostar na tela, tá? Mostra o nível de bateria ali também. Aí tem criar nota, exibir todas as notas, seleção inteligente, que é muito legal isso aqui. Inclusive, gente, ó, presta atenção, vou fazer essa seleção aqui e olha só o que acontece. Você consegue extrair o texto que aqui está, ó, viu? Extrai perfeitamente, você pode simplesmente vir aqui, ó, e copiar o texto. Isso, cara, é muito prático, isso aqui ajuda demais. Dá para traduzir também, caso você queira, você pode fazer a tradução em tempo real. Deixa eu voltar aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Clica aqui em traduzir, seleciona o texto que você quer, ó. Demora um pouquinho em cima e olha só, ele já traduz e tem uma posiçãozinha ali, ó, de reproduzir o áudio também e tudo mais. E aí você escolhe, né, o idioma que você quer, de qual o idioma original, para qual idioma você quer que ele traduza. E aí, pessoal, não para por aqui, né? Para quem desenha, para quem faz rabisco e tudo, é sensacional também isso aqui. Eu não vou mostrar minhas habilidades, né, de desenhista aqui, porque senão vocês vão ficar impressionados. Não, negativo, é que eu não sei mesmo, gente. Mas assim, ela também funciona como controle remoto. Controle remoto, esse seria o nome? Dá pra dizer que sim, né? Por exemplo, olha só, pessoal, vou segurar a canetinha aqui, o botãozinho. Isso tanto funciona de perto quanto de longe, né? Lógico que tem uma tolerância, não é 20 metros, mas uma certa distância ele vai funcionar. Inclusive, eu fiz alguns testes, né, para tirar foto com uma certa distância. Deixei o celular aqui em cima da mesa, fui lá pro sofá e consegui tirar foto tranquilamente. Inclusive, ó, dá para rotacionar a câmera também. Dá 2 cliquezinhos, ele vira a câmera para traseira ou para frontal. Isso é muito útil. E claro que dá para configurar vários outros atalhos, né? Dá para fazer bastante coisa com a S Pen. Então a Samsung conseguiu apresentar aqui o que há de melhor, cara, num aspecto geral, né? Câmeras, tela, realmente muito, muito top. E a S Pen é um plus, né? É um a mais e muito a mais assim, que dá aí essa possibilidade para a galera que gosta. Ah, pessoal, e só para efeito de comparação, para você que já usou um Galaxy Note, por exemplo, o último lançado, que foi o Galaxy Note 20 Ultra, uma máquina também. A S Pen dele tem uma latência, né, de 9 milissegundos. Aqui, a Samsung conseguiu diminuir ainda mais isso, que 9 milissegundos já é muita coisa. Eles conseguiram diminuir para 2,8 milissegundos. Então ela está muito mais rápida, muito mais responsiva. Funciona extremamente bem. Agora, sobre o sistema operacional, também estamos bem servidos aqui. Eu vou até entrar aqui em configurações para mostrar para vocês. Olha só, gente. Informações do software. Já temos aqui o Android 12, né? Não poderia ser diferente. Um aparelho novíssimo desse. Na versão da One UI, a interface da Samsung 4.1. O que a Samsung conseguiu fazer de melhor até agora. E posso garantir para vocês, tá legal. Pode não estar perfeito, eu acho que nunca vai ser perfeito, né? 100% perfeito. Sempre vai ter ali uma coisinha ou outra que a gente não vai gostar muito, que a gente vai achar que dá para melhorar, e sempre dá para melhorar. Mas olha só, gente, em termos de bateria, nós temos aqui 5.000 mAh, o que é uma bateria muito generosa, muito boa para um dispositivo como esse. Eu sei que ele é grandão, ele tem uma tela grande, ele tem muitas funções. Talvez um ou outro usuário desse aparelho sinta a necessidade de um pouquinho mais de bateria, mas existe uma limitação física também, né? Não dá para eles ficar exagerando também demais na bateria, botar, por exemplo, uma de 6.000, que seria, ao meu ver, seria a ideal, porque poderia colocar em risco o aparelho em si. Outra coisa, olha só, esse aqui, gente, é a versão de 256 com 12 GB de RAM. Presta atenção aqui, ó. Temos 12 GB de RAM físico, né? Realmente uma memória RAM aqui nele, mas tem a RAM Plus também, ó, que é quando ele pega uma parte da memória interna do 256 GB de armazenamento interno e usa essa memória para memória RAM, para ajudar a memória RAM. Então a gente tem a possibilidade de usar de 2, 4, 6 até 8 GB de memória RAM Plus, totalizando 20 GB de memória RAM. Lembrando, claro, sempre que essa memória RAM que ele separa ali da memória interna não vai ser a mesma coisa da própria memória RAM, do chipzinho de memória RAM, né? Mas ajuda. Em vários casos pode ser que realmente precise. Por enquanto, talvez não, porque 12 GB já é muita coisa, né? Mas vai saber se daqui uns dias não tem uns jogos, uns aplicativos que exija mais do que isso.
Então talvez essa memória RAM Plus ajude nesse momento. Uma coisa que eu gosto demais que a Samsung coloca nos seus aparelhos é isso aqui, gente. Presta atenção. Ó, vou aqui, Wireless Power Share. O que é isso, Gesiel? Isso aqui é que você consegue usar esse aparelho para recarregar um outro dispositivo, né? Um relógio que tem suporte a carregamento sem fio, um fone de ouvido ou até mesmo um outro smartphone, né? Você consegue dar aquela chupeta no seu outro dispositivo usando esse aparelho aqui. E claro, ele tem o suporte ao carregamento sem fio. Então, se você tem uma base de carregamento sem fio, é só colocar em cima e ele vai carregar tranquilamente. Inclusive com uma velocidade apenas ok. 15 watts de potência para ele recarregar numa base, e o outro dispositivo que você vai recarregar usando ele, o máximo é de 4,5 watts. Então é devagarzinho quase parando, mas funciona. Já via cabo, pessoal, é o seguinte, ele suporta até 45 watts de potência. E como eu falei para vocês, ele não vem com o carregador dentro da caixa, mas você pode solicitar. Vai ter o link aí na descrição para o site oficial da Samsung, onde você pode fazer a solicitação do seu carregador. Agora eu não tenho certeza se você pede e vem o de 45 ou se vai vir aquele padrão da Samsung de 25 watts. Outra coisa que esse aparelho tem, apesar de ter vários buracos aqui, inclusive o buraquinho da caneta, né, da S Pen, é a proteção IP68. Então é 100% à prova d'água. Eu sempre gosto de frisar, se der para evitar tá molhando mesmo, deixando ele debaixo d'água, é melhor evitar. Mas o IP68 garante que você pode sim mergulhar com ele e tudo mais, durante meia hora a 1,5 m de profundidade. Mas vem cá, macho, e ele tem o modo DeX? Tem. Ele vira um computador 100%. Aqui sim, aqui nós temos desempenho de sobra para fazer ele de um verdadeiro computador. Você joga numa TV, joga numa tela, conecta mouse e teclado, monta toda uma estrutura e ele vira ali a sua máquina, te dando aí essa experiência de realmente estar usando um desktop, o que para muita gente é extremamente útil. Agora, pessoal, para arrastar tudo isso, todas essas funções e tudo mais, ele precisa de um processador arretado. E sim, ele tem o que há de melhor no mundo Android até o momento, tá? No Brasil, rodando no Brasil, que é o Qualcomm Snapdragon 8 geração 1. Pois bem, ele tem, gente. E o bicho roda bem, roda liso. Como vocês estão vendo aí, a qualidade é sensacional. Se você quiser rodar um jogo aí que já suporta os 120 FPS, ele vai rodar, cara, porque ele tem desempenho de sobra. De fato, o que temos de melhor no mundo Android até o momento. Let's go, let's go. Targets inside. Bingo down. E para a galera que está preocupada sobre a limitação de potência dos aparelhos da Samsung, ela já se pronunciou e disse que está lançando a atualização aí que vai corrigir essas limitações que está acontecendo em alguns jogos e aplicativos. Mas agora chegou a hora de a gente conversar sobre câmeras. Eita, meus amigos, que o bicho tem. Tem câmera até umas horas, viu? Se liga só. Vamos abrir aqui o aplicativo de câmera porque eu já preciso mostrar logo de cara o seguinte, a quantidade de câmera que ele tem. Começando pela Ultra Wide, essa câmera mais aberta, mais ampla, de 12 megapixels. Aí a gente vem aqui para a câmera principal, que é de 108 megapixels. Aí lembrando que ele tem mais duas câmeras, que é de 3 vezes, uma câmera no caso de 10 megapixels e temos a de 10 vezes, também de 10 megapixels. Já a sua câmera frontal, olha só, temos nada mais, nada menos que 40 megapixels de resolução. E deixa eu mostrar para vocês isso aqui, ó. Vem cá. Se a gente vem em gravação de vídeo, essa câmera frontal suporta até o 4K 60 FPS. É muita coisa, gente. Já se a gente vem para aqui para as câmeras traseiras, é o seguinte, todas suportam o 4K 60 FPS. Agora o 8K, quando a gente ativa o 8K, se você, eu quero gravar em 8K, Gesiel, aí é o seguinte, aí ele só consegue usar uma câmera traseira, né? Uma das câmeras traseiras. Deixa eu voltar aqui, não, voltar não, peraí, era ainda, eu quero só sair daqui, ó, vamos voltar aqui pro Full HD, ou pro 4K 60 FPS, que é o seguinte, quando ele está em 4K 60, eu não consigo mudar de câmera durante a gravação, só da principal para frontal, eu só consigo fazer essa mudança, o que eu fiquei um pouco chateado com isso, mas se a gente bota o 4K 30, aí sim a gente consegue brincar, ó,
fazer a mudança entre todas as câmeras aí, ó, tranquilamente, tá vendo aí? Inclusive para frontal também, isso é legal, hein? Mas claro que vocês devem estar querendo saber sobre o zoom. Pois bem, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu saí para tirar algumas fotos e fazer uns vídeos com ele, e eu achei uma oportunidade muito boa de mostrar para vocês o quão legal é as possibilidades que esse aparelho tem de ter tantas câmeras, né? O zoom ajuda demais em alguns casos. Preste atenção aqui, ó. Câmera traseira, eu coloquei em 4K 30 e aí eu fiz o teste, saindo da ultra wide, indo de 1x, 3x e 10x. E você pode ainda esticar um pouquinho mais, até 20. Só que aí quando você vai para 20, o que acontece? É digital, é um zoom digital, então você vai acabar perdendo sim um pouquinho de qualidade, ó, a tomada lá, tá vendo aí? Eu gosto quando tá aqui, ó, até o 10x fica uma qualidade muito boa, estabilização muito boa, que é o que vocês vão perceber, o que vocês vão olhar agora. Preste atenção, vou mostrar as fotos e aí eu mostro todos os testes que eu fiz de gravação de vídeo. Pronto, pessoal, aqui temos algumas fotos que eu tirei com ele em situações bem diferentes. À noite, de dia, de perto, de longe. E eu vou mostrar para vocês agora. As primeiras fotos que eu tirei com ele foram essas aqui. À noite, numa sala não muito clara lá em casa. Então não era uma situação ideal para fotos. Mas olha só o resultado. Aqui nós temos uma foto com a grande angular, a mais aberta. Aqui nós temos uma foto com a principal. Aqui temos outra foto também com a principal. Eu quis ativar o zoom, mas ele entendeu que não era o momento e ele mesmo aproximou, mas não usou a câmera zoom. Já aqui nós temos uma foto com a câmera de 3 vezes de zoom que, entendendo a situação de baixa iluminação, dá para dizer que a foto ficou boa. Só faltou um pouquinho de nitidez, ao meu ver. Lembrando que ele tem o modo Nightography, né? Então eu não ativei o modo noturno, porque ele entende a cena e tenta trabalhar da melhor maneira possível. Já aqui eu testei uma situação extrema, né? Aqui é realmente complicado essa situação aqui. Ativei o modo noturno em todas as fotos e vou mostrar para vocês como ficou. Câmera ultra wide, câmera principal traseira, câmera zoom de 3 vezes, câmera zoom de 10 vezes. E olha só, temos uma qualidade muito aceitável, entendendo, claro, a situação que não é das mais favoráveis. E como eu achei pouco, eu ainda apliquei 30 vezes de zoom. Aí, claro, já perde bastante qualidade. E em 100 vezes de zoom, aí é que perde qualidade mesmo. Realmente fica bem ruinzinha a imagem. Não é ideal usar esses 100 vezes de zoom. Outra situação onde eu testei todas as câmeras, só que agora durante o dia. Ultra wide, principal, 3 vezes de zoom, 10 vezes de zoom, 30 vezes de zoom e 100 vezes de zoom. Outra situação super favorável. Essa realmente estava muito boa. Câmera ultra wide, principal, 3 vezes de zoom, 10 vezes de zoom e 30 vezes de zoom. E calma que já eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu gravei nessa mesma situação aqui. Calma lá. Já a câmera frontal, olha só, temos um resultado aqui bem satisfatório, né? Lógico, estava uma condição boa de luz. Modo retrato também. E aqui temos várias outras fotos testando até os 100 vezes de zoom. Olha a distância, gente. Olha a distância que eu tava. Caramba! Ó. Legal, hein? Temos outra foto aqui com a câmera frontal, uma nitidez muito boa, resultado super satisfatório. E aí tem várias outras fotos que vocês conseguem ver lá na pasta do Google Drive, que tem o link na descrição. Ah, não posso esquecer de mostrar a câmera macro, né? Ele usa a câmera ultra wide para fazer esse efeito macro aqui, essa foto macro, na verdade. E realmente fica extremamente bom, cara, o resultado. Eu particularmente gostei demais, dá pra ver até as ranhuras, coisa que a olho nu a gente não consegue ver aqui, ó. Gostei demais mesmo. E só para finalizar, câmera frontal à noite, durante a noite. Ó, modo noturno ativo, realmente dá para dizer que a imagem ficou boa, levando em consideração que a iluminação não era das melhores. Ah, e só para tirar onda, olha só, tava tirando umas fotos aqui, apoiei o celular na mesa e estava tirando umas fotos usando a S Pen e realmente funcionou muito bem. Aqui com a frontal, realmente criou muito ruído, olha só, não ficou muito boa não a foto. E aqui com a principal traseira, ao meu ver faltou um pouquinho de nitidez aqui também. E olha só, pessoal, para a gente fazer o teste das câmeras traseiras, tem uma situação bem legal aqui, olha só, que eu vou mostrar para vocês o quão legal é ter várias câmeras e várias possibilidades. Eu estou usando agora a câmera frontal em 4K 60 fps, então provavelmente a imagem está muito boa. Vou caminhar um pouquinho aqui
para vocês verem como é que fica a estabilização e tudo mais. Mas vou mudar agora para as câmeras traseiras para vocês verem como é legal a questão do zoom, olha só. Para esse teste eu vou usar a resolução 4K a 30 fps, porque se eu botar 4K 60, ele não me permite mudar de câmera enquanto eu estou gravando. Eu vou começar gravando aqui com a câmera ultra wide para vocês terem uma noção da distância que eu estou. E vou começar a aproximar. Estou na câmera ultra wide, agora eu vou para a câmera 1x, né, a câmera principal. Agora eu vou para a câmera 3x, essa é a câmera de 3x, e vou para a câmera de 10x agora, olha só. Olha isso, gente. Olha a distância que eu tô e olha a qualidade dessa imagem. E a estabilização também. Porque querendo ou não, quanto mais zoom você aplica, mais difícil fica de estabilizar a imagem. E lembrando que eu consigo esticar um pouquinho mais, até 20 vezes de zoom. Só que aí já é um zoom digital e aí ele perde bastante qualidade. Para você que está assistindo numa tela pequenininha, talvez você não perceba tanto que ele perdeu qualidade. Mas o 20x, pelos meus testes, ele perde sim bastante qualidade. Agora se eu voltar para o 10 vezes, olha isso, ó. Fica muito top a qualidade, ó. Muito, muito boa mesmo, cara. E a estabilização também, 10 vezes, cara, tá muito estável. Para eu conseguir acompanhar o movimento, não é fácil, cara, não é fácil. Se não tivesse a estabilização como tem, não fica tão difícil de conseguir. Vou voltar agora para a câmera ultra wide para vocês terem a noção, ó. Ó. Voltei. Olha isso. Tô bem distante, gente. É legal demais, né? Então, pessoal, como vocês mesmos puderam comprovar aí, nós temos câmeras maravilhosas, cara. Até porque não é para menos, né? É o que a Samsung, ela trabalhou tudo que tinha. Ela botou tudo que tinha de melhor nesse aparelho, porque ele é o que há de melhor na Samsung e basicamente no mercado geral. Ele está sempre ali entre os melhores. Não dá muito para negar isso. Então, eu particularmente gostei demais desse aparelho. Eu acho que é um aparelho extremamente competente, cumpre o que promete e acredito que muitos de vocês que estão assistindo, que têm condição, usaria tranquilamente um aparelho desse sem botar defeito, né? Sem tirar nem botar nada aqui, porque realmente ele consegue nos entregar basicamente tudo que existe aí em termos de tecnologia dentro de um celular. E você, concorda comigo? Acha que eu estou certo ou que eu estou errado? Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre esse aparelho e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!